Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula sobre fotografia documental de rua. A gente já tinha até terminado a aula anterior falando muito dos movimentos da cidade, né? A cidade em movimento. E quando a gente fala assim que qualquer análise de fotografia de rua, a gente tem que começar pelos espaços que são movimentados, né? Assim, para fazer uma analogia, a gente já fez, eu fiz essa analogia na aula anterior. Quando você vai pescar, você vai simplesmente, mais ou menos, né? Na verdade, você tenta estar onde a maioria dos peixes está. E assim é com a fotografia de rua também. A gente tenta estar onde há mais movimento, onde há uma movimentação, que não necessariamente só de seres humanos, mas há uma movimentação maior em que a gente possa desenvolver nosso trabalho de fotografia. E falei também que uma fotografia de rua precisa estar em movimento e também em consonância com os seus cinco sentidos, né? Ou seja, não podemos deixar apenas que o olhar seja o nosso guia, né? Uma cidade, uma rua, ela possui cheiros, possui texturas, né? Possui uma vida que pulsa muito rapidamente e também de uma maneira muito dinâmica. E a gente precisa saber aproveitar isso daí, né? Ou seja, a gente tem que ter essa noção de que a gente anda por um espaço muito dinâmico. E falar em andar também, a gente falou muito que na cidade em movimento, o fotógrafo também está sempre em movimento, né? O Robert Capa falava que se você estiver parado tirando fotos na rua, você está fazendo alguma coisa errada, e isso é muito diferente. Bom, hoje nós vamos fazer vamos apresentar aqui subtemas da questão da movimentação, da questão dos movimentos na rua, né? Então esses subtemas eles vão ser colocados para vocês como opções para projetos futuros para que vocês possam desenvolver, né? Esses temas correspondentes, né, da cidade em movimento, são quatro, na verdade, e a gente vai. Não necessariamente o nome deles corresponde exatamente ao que a gente está querendo, o que você pode pensar inicialmente. Então, queria que vocês prestassem atenção nessa aula para você justamente ter uma noção maior do que eles significam. Esses temas correspondentes são ordem, eventos, sequências e a questão do alinhamento, né? Ou seja, aquilo que você vai fazer uma relação muito maior, você vai chegar muito perto também da semiótica na questão do alinhamento. Mas nós vamos ver cada um deles e vamos também mostrar alguns fotógrafos, algumas fotografias para que a gente possa ter noção desses subtemas, como eles podem funcionar. Beleza? Então, a questão da ordem. Tá? A ordem, quando a gente fala assim, ó, vamos fotografar a ordem, o que significa fotografar a ordem em uma fotografia? Bom, acredite que absolutamente tudo que você pensa numa fotografia de rua está ligado à questão de um caos. O que significa isso? Cenas muito movimentadas. O que você precisa fazer? Ordenar. Por isso a palavra ordem. Por isso você precisa organizar o caos. Cenas movimentadas exigem que o fotógrafo se preocupe em organizá-las. Ou seja, nós vamos compor cenas, vamos criar cenas e ordens para cercar esses elementos que vão nos dar uma boa fotografia. Criar ordem a partir do caos é um princípio constante na fotografia de rua, especialmente quando a gente está então em uma cena muito movimentada. Poucos fotógrafos podem celebrar isso com destreza, né, com habilidade, e eu espero que você também consiga fazer isso, consiga ordenar esse caos em determinadas situações para que você possa desenvolver fotografia. O Lee Friedland, que já mostrei para vocês em outras aulas, é um desses caras que conseguem fazer isso, né? Ou seja, ele consegue, ele celebra com muito sucesso o caos, na verdade, de um grupo de pessoas. Ele organiza, né, cenas, ele coloca cenas em destaques, né? Então ele vai sempre fazer uma fotografia de rua muito organizada. O Daido Moriyama, que é um nome que aparece agora pela primeira vez nas nossas aulas, mas eu quero chamar muita atenção dele, porque
Eu fiquei muito surpreso com a fotografia do Daido, né, que é esse japonês, e ele fotografa o caos olhando muito de frente para as pessoas, por cima das situações. Ele em geral, assim, o objetivo dele é compor uma ordem ou uma presença pessoal, né, uma presença humana no meio desse caos todo, assim, organizado dentro dessa movimentação de rua. Essa fotografia dele é uma fotografia muito pesada, eu adoro ela, gosto muito. Essa mulher tem um olhar muito penetrante no sentido assim da rua em si, né? Ela está dentro do metrô, é uma pessoa desconhecida. Que momento que foi esse que ele fotografou com ela olhando para ele? Olha só. Esse tipo de foto é uma foto que só vai acontecer após muito tempo de nossas movimentações. Para a gente conseguir organizar o caos, para a gente conseguir dar ordem na cidade movimentada, nós temos que primeiro nos ambientar na cidade movimentada. Isso significa que se você normalmente, quando você vai para uma rua muito movimentada, você precisa passar um bom tempo, eu diria aí, às vezes 1 hora, 1 hora e meia, para que seus olhos comecem a se acostumar com aquele ambiente e ao mesmo tempo seus olhos também, nesse período de 1 hora, 1 hora e meia, os seus olhos, seu cérebro, na verdade, vai começar a organizar as cenas, né? E essa organização, essa ordenação de cenas é o que a gente está tentando colocar para você como um subtema da fotografia de rua, porque aí você começa a observar detalhes, você começa a fazer recortes fotográficos, né, de uma situação que aí sim você vai enxergar. É muito difícil você chegar no meio de uma rua e já querer fotografar e achar uma boa cena. Por quê? Porque há muito movimento, há muita confusão, seus olhos não vão conseguir se ajustar naquele momento, né? Então ele precisa ter um tempo, né? Ele precisa ter um tempo para ele e precisa ter um tempo também para o seu cérebro se posicionar em relação a isso, né? Então há muito o que a gente aprender, por exemplo, nessas fotografias do Daido, porque para mim é muito isso, né? Ele é o tempo que ele tem para ir organizando, para ir ordenando as cenas no meio da rua. Olha aqui, é sensacional essa foto. Adoro, mas assim, consigo ter uma série de impressões nessa fotografia. E eu tenho uma dúvida muito séria que talvez possa ser para você também. Essa mulher que olha para gente, assim como aquela mulher anterior, que tem um olhar extremamente penetrante. Essa mulher faz parte de um anúncio que está grudado lá no fundo da plataforma de metrô, ou ela existe mesmo? Porque em comparação com essa que está logo à nossa direita, para quem olha a foto, ela está mais ou menos no mesmo tamanho, proporcionalmente mesmo tamanho. Ela existe na realidade ou ela é só uma figura? Ou ela é só uma fotografia que está estampada? Então ela é uma fotografia da fotografia. Gente, é muito legal. A gente consegue fotografias na rua que fazem com que a nossa cabeça exploda, no sentido assim de falar, cara, que louco isso. Onde é que eu fui encontrar essa situação? Como que isso apareceu na minha frente? E tudo, absolutamente tudo para você começa a virar fotografia, sabe? Então tudo, porque é diferente quando você vai fazer uma fotografia de natureza, por exemplo, de animais silvestres, você tem que esperar o animal. E nem sempre o animal aparece, você tem que ir atrás, tem que fazer as buscas, a espera, tal, não sei o quê. E assim, às vezes você passa um dia no meio de uma mata e não consegue uma foto. Na fotografia de rua, não. Fotografia de rua, a hora que você começa a ordenar o cenário, a hora que o seu cérebro ordena o cenário, ele desenvolve uma simbiose com essa rua que vai provocar uma série de fotografias para você. Você tem que fazer esse teste. Você tem que ir para a rua.
Você tem que aproveitar esse momento. Ao mesmo tempo também, o nosso grande Cartier-Bresson, a fotografia não está muito bem em resolução boa aqui, ela não é tão desfocada assim, ela está desfocada assim por conta da apresentação do slide, mas essa fotografia é do Bresson, que ele tirou uma foto perfeitamente orquestrada, né, ordenada, em Xangai, foi em 1948 isso, foi uma foto feita para a revista Life, e ele conseguiu pegar o pandemônio provocado por um colapso financeiro, e nesse colapso financeiro 10 pessoas foram sufocadas, mas a fotografia apresenta para a gente uma simetria muito grande, né? Uma ordenação, filas, né? Filas. O Cartier-Bresson, quando ia para a rua, ordenava. Porque o Bresson tem origem na pintura, porque o Bresson consegue entender. O olhar do Bresson entendia muito em perspectiva, né? Ele enxergava muito em perspectivas. As filas para o Bresson no meio da rua eram muito aparentes. Eu gosto muito de fila também. Quando eu estou no meio da rua, eu organizo muito minhas fotos, né? Eu ordeno muito minhas fotos em filas. Uma boa dica de um projeto pode ser filas, né? Você pode estar o tempo todo, porque é o que mais aparece na nossa vida, né? Filas, 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 filas. Por que não fazer um pequeno projeto disso, né? Desenvolver um projeto disso, e aí você vai ter opções de várias formas. Várias formas. Tem várias formas e vários motivos também. E olha só essa foto do David Gibson, que é autor do livro Manual do Fotógrafo de Rua, que é o livro que tem nos acompanhado nessas aulas todas, né, de documentação de rua. Essa foto foi feita em Londres, no West End, em um grupo de crianças, né, que estavam com seu traje musical daquele de um espetáculo chamado N, que tinha acabado de chegar, né? E elas estavam então na fila. Elas começaram a se enfileirar na entrada dos fundos, daquilo que seria na verdade um teste musical para esse espetáculo, né? E o David Gibson seguiu essas crianças, ele fez uma sequência de fotos quando elas formavam uma fila, né? Ele falou, ele conta que assim era muito ruído, muita confusão, muita gente gritando, né? E assim, ele estava muito ciente do potencial da cena e a gente sabe quando a gente está diante de uma cena boa, né? Todos nós fotógrafos sabemos quando a gente está diante de uma cena boa e aí a gente parece que liga na gente um alerta, né? E parece que liga um senso de responsabilidade de de produzir uma boa foto, né? Então aquele lance você sabe assim, cara, eu estou diante de uma puta cena, desculpa a palavra, mas estou diante de uma baita cena. Como que eu faço para não estragar isso? Na verdade, né? Esse é o pensamento. E ele conta que ele pensou muito, né, para fazer essa foto. E aí ele ficou mais ou menos, pelo que dá para entender, ele fica do outro lado da rua, né, um pouco mais para frente. E só que ele conta que nesse ficar do outro lado da rua foi um momento em que ele observou, e aí o olhar dele conseguiu ordenar a cena. É isso que eu estou falando agora há pouco nas fotos do Daido Moriyama. Você ordena a cena, mas você precisa ter tempo, tem que fazer com que o seu olhar ordene isso para você, porque é muita confusão, é muita informação que chega junto, né? Então ele foi observando, ele foi deixando o olhar se acostumar. Em alguns minutos ali ele conseguiu então produzir essa foto. O fundo é um fator nessa fotografia, a parede e a placa de proibido estacionar ajudam, né? Muito, mas a mágica é que cada criança na foto está posicionada meio que quase que perfeitamente, né? Para um grupo tão grande é raro que quase todos os rostos fiquem invisíveis. Então, sim, nem todos estão visíveis, mas nenhuma pessoa está quebrando o ritmo da cena ali. Na verdade, tem só um moleque que está vestido de preto, né?
que concentra um pouco da atenção da foto, né? O preto acaba rompendo a linha de vermelho, né? E essa foto, então, ilustra o dia em que ele fala que... David Gibson fala que o Deus de um olho só da fotografia olhava gentilmente para ele, né? Concentrados numa boa imagem, eles estão ali... ele está ali diante de uma grande foto, ele sabia disso, né? E ele ele fez, então, essa imagem, e é uma imagem que faz parte, na verdade, de uma sequência fotográfica, né, de uma grande sequência fotográfica, e, assim, tem 9 crianças nessa foto, um número que difícil de ordenar, né, criança, assim, mas ele conseguiu, e ele tem um apreço muito grande por essa fotografia. É aquele tipo de foto que a gente sai satisfeito, sabe? Acontece algumas poucas vezes na vida, viu? Pouquíssimas vezes, diria. Bom, quais são as dicas para a gente conseguir organizar, então, para ordenar as fotografias, tá? Faça testes antes de fotografar. Então, assim, você foi para a rua, acalmou o olhar, começou a entender as cenas recortadas, comece a fazer os testes, né? Faça testes, faça fotos, produza. Hoje você pode fazer e apagar, né? Você tem que ir tentando várias vezes até você conseguir chegar num padrão que você começou a gostar. Preste muita atenção nas bordas da fotografia, porque nada pode sobrar numa fotografia ordenada na cidade, né? Uma fotografia de ordem na cidade, tente não é que nada pode sobrar, mas acho muito pesado assim essa frase de nada tem que sobrar. Às vezes a sobra é importante, mas normalmente quando a gente faz a ordem, né, quando a gente organiza, quando a gente ordena a fotografia numa cidade movimentada, a gente tem muita atenção nas bordas. Pense muito nos ritmos, no equilíbrio, no fluxo. Então, se você está vendo que tudo está passando muito rápido, tudo está vertical, tudo está muito horizontal, enfim, tudo está no diagonal, pense nisso, pense nesses ritmos e tente compor a fotografia a partir deles, né? Outra coisa, pare num lugar e deixe a multidão vir até você. Já fiz muitas fotos dessa daí, eu paro ali no meio do calçadão, sento e começo a fotografar as pessoas vindo. É claro que muita gente vai achar que você é louco, muita gente vai achar que vai querer saber o que você está fazendo ali, outros chegam perto, outros perguntam, mas, problema deles, né? Nós somos fotógrafos, a gente está ali para fazer as nossas imagens. E na questão da ordem, vamos sempre lembrar uma coisa: as formas, aquilo que gera para a gente uma grande imagem, são mais importantes do que os rostos. Embora a gente tenha visto lá que o Daido, por exemplo, Daido Moriyama, goste de apresentar muitos rostos, mas as formas são muito mais importantes nesse momento, beleza? Vamos lá, vamos para um próximo subtema, gente. A ordem é então um primeiro subtema para você desenvolver, caso você tenha gostado. Próximo subtema são os eventos. A cidade a cidade possui ruas e nessas ruas nós temos uma disposição gigantesca de eventos. Eu não estou falando de evento no sentido do casamento, do batizado, da festa de aniversário. Obviamente que isso pode acontecer, mas nós estamos falando de eventos assim em que há uma aglomeração de pessoas. É quase um pecado a gente falar nisso hoje em dia, mas um dia essa pandemia vai passar, a gente vai continuar fotografando, né? Então, assim, normalmente a gente tem uma situação que tem uma aglomeração em torno de algo que está acontecendo, né? E esses eventos, então, são importantes para que a gente possa encontrar ali um terreno muito fértil para fotografia de rua, né? Os eventos, vamos lá, desfiles, protestos, feiras, qualquer tipo de encontro que atrai naturalmente muita gente e atrai naturalmente muitos fotógrafos, porque tem um potencial de fotografia muito grande, né? É muito mais fácil também a gente tirar fotografia numa multidão, porque nesse momento do evento você fica quase que invisível, as pessoas agem muito mais naturalmente com a sua presença, porque eles sabem que você está ali só para fotografar o evento também, mas é importante a gente definir bem o que quer. Se for o evento em si, né? Você vai fazer assim, vou falar, vou fotografar esse evento em si. Você tem que criar uma espécie de uma narrativa. Se a gente não quiser uma narrativa específica, a gente vai ter que sair
do evento, vai ter que fugir do óbvio do evento para buscar fotos mais marginais, né? O que são essas fotos marginais? São fotografias que a gente encontra onde a gente não esperava que houvesse fotos, né? Então, se você tem às vezes uma rua movimentada com um evento em si, tipo uma feira, na rua paralela de baixo pode estar acontecendo alguma coisa importante que você pode fotografar. Atrás da feira, atrás das barracas, pode estar acontecendo alguma coisa. E aí você pode fotografar ali. São as fotografias marginais, né? Então, a gente pode desenvolver essa ação de uma forma muito mais tranquila. Eu gosto muito de eventos. Onde há um evento, onde há uma aglomeração, onde há uma festinha, onde há uma vendinha, onde há um encontro comercial, qualquer que seja. Eu adoro, eu paro muito para fotografar, eu gosto muito de encontrar isso na frente de numa rua da cidade para poder fazer as fotografias. Vamos começar mostrando alguns nomes importantes aqui. Tony Ray Jones é um cara que para mim não era tão conhecido até o momento em que eu fui estudar para fazer essa aula, e fiquei muito encantado também com a naturalidade que ele trabalha essa fotografia de rua a partir dos eventos. Então ele narra na verdade, com muita obsessão, né? Os grandes festivais nacionais, os encontros, os eventos à beira-mar, né? E ele, inclusive, fez um livro, eu vi várias fotografias dele nesse livro, chamado A Day Off in English Journal, ou seja, Day Off seria um dia de descanso, né? E aí ele fala assim, ele está tentando mostrar um pouquinho do que são os ingleses no dia de descanso. A abordagem é muito meticulosa, muito planejada, por um período longo de tempo ele ficou caçando esses pequenos eventos, essas situações em que as pessoas se aglomeram para comemorar alguma coisa ou simplesmente para se encontrar. Isso acontece muito na Europa. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse costume, mas na Europa isso é muito comum. As pessoas terminam o seu dia de trabalho e normalmente vão para uma praça pública, vão para a beira do rio que corta a cidade, vão para a beira do mar, para poder se encontrar, para poder conversar, tomar uma bebida quente ou então tomar uma bebida alcoólica, enfim, para poder tirar um pouquinho, né, do seu dia. E isso também acontece muito nos feriados, né, e dias de descanso deles. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas lá na Europa isso existe. E aí o que ele fez? Ele planejou fotografar uma série desses encontros, né, seja em eventos ou seja em dias de descanso, em feriados, né, e ele fez então esse livro chamado A Day Off in English Journal. Você encontra, se você buscar, isso foi em 74 que ele fez, né, esse livro. Se você buscar o nome dele na internet, você vê várias fotos, né, e ele fotografou muito também, não só na Inglaterra, mas fotografou muito em Nova York, né? Nova York, assim, vamos considerar aqui que Nova York o grande objetivo de um fotógrafo de rua, né? Você vai fotografar rua, você tem que um dia, quem sabe, estar em Nova York para isso, né? E aí, mas o que é interessante é que realmente ele se misturava junto à população, ele ia junto com outros fotógrafos, e ele fez vários eventos, vários dias de comemoração, dia de São Patrício, dia dos veteranos, dia da independência, não sei do que, desfile de Páscoa, desfile de ação de graça. Ele foi fazendo. Os desfiles são eventos fixos, mas as grandes cidades também acabam sendo centros de manifestações e elas podem surgir a qualquer momento. Manifestações podem naturalmente ser um pouco complicadas para quem está fotografando, né? Há policiais presentes, podem ser violentos, mas o mesmo princípio se aplica ao fotógrafo de rua. O que você quer fotografar, né? Você quer que suas fotos sejam um registro muito óbvio de um evento? Às vezes não. Então, assim, você tem que buscar essas situações que você vê que também aqui na fotografia do Tony Ray não há
pose, né? Olha só, isso aqui num desfile, né? Para ele havia muita naturalidade nisso, né? Sempre houve muita naturalidade. Olha isso, né? Isso é muito norte-americano, né? Depois de um evento qualquer, um desfile, qualquer tipo de situação, o casalzinho ali tomando o sorvetinho dele antes de ir embora para casa. Uma fotografia bem singela, rua mesmo, né? Rua. Olha aqui. Fluxo em cima, pessoas embaixo assistindo algum desfile, alguma parada, sei lá, alguma coisa. Essa foto aqui do David Gibson, que é muito legal, é uma fotografia de um homem sobre uma bicicleta. Ela foi tirada no funeral da rainha mãe Elizabeth em 2002, né? Foi um grande evento histórico, né? Lá em Londres para os ingleses, foi muito emocionante para ele, né? Havia muitos fotógrafos naquele momento lá. O David Gibson explica que havia, numa situação de evento, gente, você sempre vai ter muitos fotógrafos mesmo, e às vezes a gente até sai junto, né? A gente vai falar já disso, mas a gente tem muitos fotógrafos, né? E aí isso te obriga a ter olhares cada vez mais diferenciados, né? Então havia muitos fotógrafos que estavam fotografando o evento em si, e havia fotógrafos que estavam tentando buscar cenas marginais, como o que eu falei no começo desse subtema. E isso é um exemplo de foto marginal, né? Ele está atrás, ele está no entorno do evento, né? Então essa fotografia fica uma fotografia bem interessante, porque foge do comum, né? Tem uma coisa interessante também nessa foto, que ela é de 2002, essa foto, mas ela poderia se enquadrar tranquilamente em 1960, por aí, né? Sim. Interessante, ficou até o jeito que o inglês ali tá vestido, né? Enfim. Mas isso aqui é um grande exemplo daquela fotografia de entorno. Matt Stewart também, grande, maravilhoso, sensacional, um uso de cores espetacular, né? Você vê, essa foto é boa que dá para ver até o próprio fotógrafo, né, no reflexo do coração ali. Mas, cara, que dor que é essa, né? Que dor que é essa desse cara que ele tá sentindo, assim? Eu acho sensacional. É o trabalho da Matt Stewart. Fotografia pra gente parar alguns segundos nela. Essa aqui também gosto muito, porque isso mostra muito eventos, né? Esse casal também fotografado em Londres pelo David Gibson, no aniversário no 50º aniversário da vitória sobre o Japão. Aí teve lá um desfile cívico, não sei o quê. De novo, vamos lá pro evento, pro entorno do evento. O que você fotografaria num desfile comemorativo do 50º aniversário da vitória sobre o Japão? Tá, tanques de guerra, militares em fila, população, não sei o quê, ou entorno, né? Basta seguir um pouco os instintos, sabe, gente? Vai atrás de outros olhares. Se você não for o cara contratado para fotografar o desfile em si, vai atrás de outros olhares, né? Essa fotografia tem um impacto muito grande, gente, sem que a gente precise explicar quase nada dela, né? Eles estão num desfile e eles resolveram contribuir com a sociedade. Colocaram ali um posto de crianças perdidas, Lost Children, né? E segundo o David Gibson, parece que esse casal
sempre esteve ali, em todos os desfiles de aniversário da vitória sobre o Japão. Bom, o que é legal, né, para os eventos, né? Então, o que a gente pode tirar aqui de importante para as fotografias de eventos? Encontre bons eventos, obviamente, né? Procure nas ruas, eles estão acontecendo. Pode ser uma inauguração, pode ser uma feira, pode ser um desfile, pode ser uma manifestação, né? Um evento pode aparecer do nada. Você está no meio da cidade, de repente alguém começa a tocar uma música e alguém começa a cantar ali no meio e alguém começa a tocar e começa a juntar uma galera em cima, em volta, e aí pronto, você já tem um evento ali acontecendo, um malabares, alguém do circo que resolve fazer uma apresentação, as coisas vão acontecendo. Eventos pequenos são mais interessantes, uma feira pequena, uma festa junina do bairro, então assim, isso acontece na rua, isso é, cara, uma festa junina na rua é rua no seu maior grau de espontaneidade, né? Uma feira também é um grau de espontaneidade muito grande. Mas, tipo, vamos evitar fotos fáceis, né? Você está numa feira, se fazer foto de legume é brincadeira, né? Não é isso que a gente quer, né? Numa manifestação também, fazer foto de cartaz é muito básico, né? Aquilo que está escrito nos cartazes, não sei. Cara, a gente tem que buscar outras situações, como a gente viu agora há pouco nas fotos, né? Nos entornos do evento, né? E, cara, os eventos são lugares em que a gente pode ou ir junto com colegas ou encontrar colegas. Isso tudo é muito bom. Isso é muito legal. Faz a gente ter um desenvolvimento da fotografia muito grande, porque estar junto com outros fotógrafos no mesmo evento faz a gente evoluir muito. A gente erra junto, a gente acerta junto, a gente troca ideia, a gente troca técnicas. E é sempre muito legal a gente estar no meio de uma situação como essa com vários outros companheiros trabalhando junto. Vamos lá, próximo tema são as sequências. Sequências, na verdade, são o inesperado. Às vezes, várias fotos são melhores do que uma só para mostrar o que aconteceu, gente. E por quê? Porque o inesperado pode ser uma historinha muito boa. O inesperado, o incomum, até mesmo o comum pode ser uma boa história, desde que ela é mostrada numa sequência. Sequências ocupam, na verdade, um lugar um pouco estranho na fotografia de rua e, assim, não são muitos fotógrafos que acabam usando dela, assim, com consciência ou não, mas eles talvez porque não reconheçam as possibilidades, né, assim, de uma boa sequência. Para o fotógrafo que é curioso, a sorte, no acaso das sequências, é parte do encanto dessa fotografia de rua, né? Mas também para aqueles que vão para o meio da rua, já pensando em sequências, você tem uma infinidade de histórias que podem ser contadas em poucas fotos, né? Feitas e nessa linearidade, né? Então a sequência é uma opção muito legal para você criar projetos fotodocumentais no meio da rua. A sequência mais rica, e aí eu quero chamar a atenção para uma coisa, porque sequência não precisa ter número máximo de fotos, tem que ter um número mínimo, pelo menos 2. E é o que o Elliot Erwitt, que a gente já viu numa aula sobre fotografia de rua, um dos caras que mais fotografou bem as ruas, num bom humor sensacional. Mas o Elliot Erwitt criava sequências, uma das sequências mais interessantes que eu já vi, que eu adoro, que eu amo, que é essa foto, né, em que ele faz essa fotografia esse casal nas espreguiçadeiras em Cannes, que está lá no único quadro e de repente ele desaparece no quadro seguinte. Aparentemente, dá uma olhada, né, que assim, aparentemente o casal foi catapultado pelos ventos. Fotos. Individualmente as fotos são inexpressivas, mas como numa sequência conta uma história. Se você colocar a mão na primeira, na fotografia da direita e tentar olhar só a da esquerda, só com o casal
na espreguiçadeira, é uma foto inexpressiva, também acontece com a outra, mas juntos ela conta uma história, né? Ou seja, eles estavam ali e de repente não estavam mais. Será que foi o vento que jogou fora? O Elliot Rich era um sequenciador muito frequente, um cara que gostava muito de fazer essas fotografias. Uma outra pessoa, um outro fotógrafo muito massa de sequência é o Nils Jorgensen, que participa inclusive do coletivo In Public, que é um coletivo de fotógrafos de rua. Eu já falei para vocês numa das outras aulas aí. É um daqueles. E o Jorgensen é um dos raros sequenciadores de rua que a gente está falando. Sempre tirando fotografias, ele provavelmente coleta mais histórias não contadas do que a maioria dos fotógrafos, né? Então é um cara muito legal para a gente ter como referência. Ele gosta muito de animais, ele busca muito animais. Mas olha que sequência interessante, né? Basicamente, no primeiro quadro, o cachorro e o homem estão olhando para um lado só. No segundo, para o outro lado. Depois, mais ou menos para frente. Depois, no último quadro, cada um para um lado. Aí você pode perguntar assim, mas professor, a sequência tem que ser exatamente na sequência? Às vezes não, você pode criar, você pode sequenciar e depois você pode editar as melhores fotos numa sequência mais interessante, entende não? Você pode, por exemplo, se você fotografa, você faz 15 fotos na sequência, você não tem obrigatoriamente que colocar as 15 na ordem, né? A questão só é que você tem que contar a história, né? E aí é interessante. Eu amo sequência, amo sequência. Acho muito interessante. Não sou um grande sequenciador, mas amo. Gosto muito de ver. Olha aqui. Aliás, o Neil Jordan tem um caso de amor com um gato, assim. Diga-se de passagem, só por curiosidade. Mas olha só, o casalzinho tá passeando, aí o gato tá lá na frente sentado, de repente o gato aparece, o casal senta, vai, faz um carinho no gato, o gato sai, e fica olhando, apaixonado pro casal que vai embora. É uma historinha, cara, uma historinha. Não é legal? Ah, eu acho. É uma historinha. Aqui os gatos dele. Dá para você criar, cara, dá para você criar legendas sensacionais com essas fotografias sequenciais. Um gato encontra o outro, passou, voltou, foi para lá, enfim. Olha só, o gato preto, cara, tá o tempo todo parado, o gato rajado, bege, passa por ele, vai para frente, volta, enfim. Sensacional. O que eu faço para conseguir sequenciar bem? Bom, 2 ou mais fotos vão compor uma sequência. Não tem número máximo, mas tem um número mínimo de 2. A história sempre vai estar lá, você só precisa descobrir, gente. Esse é o grande segredo da sequência. Então você e assim, mas eu preciso descobrir como? Como é que eu sei isso? Isso não é questão de descobrir. Você cria, você organiza na sua mente essa história e você apresenta isso para o espectador. Pessoas sempre chegam a algum lugar, fazer alguma coisa, fica atento nisso. Muitas vezes eu estou no meio da rua, eu vejo uma pessoa chegando. Ó, vou dar um exemplo para você. Está lá no calçadão de Presidente Prudente, parado ali, encostado do lado de uma árvore. De repente você vê um homem que vem com um jornal embaixo do braço. Você saca já que de repente ele pode sentar no banco, abrir o jornal e começar a ler. Tá aí sua sequência, né? Você vai fotografando ele chegando, ele dando passo, ele chegando no banco, ele sentando no banco, ele abrindo o jornal, ele lendo. E se você tiver um pouquinho mais de paciência, espera um pouquinho mais que ele já vai sair dali, ou ele vai fechar o jornal, ou ele vai conversar com outra pessoa. Uma sequência, né? Então, assim, pessoas sempre chegam a algum lugar para fazer alguma coisa. A pessoa pode estar indo comprar um sorvete, ela pode estar indo ao banco. Você vai ali fazer a sua historinha sequencial. Abuse da intencionalidade na fotografia de sequências, porque é dela toda que vem essa história de descobrir, né, essa questão de descobrir grandes histórias. Né? Você vai intencionalmente produzir isso. Quarto subtema da fotografia de rua a partir dos movimentos é o que a gente chama de alinhamento. O alinhamento é um encaixe,
né? Sempre é uma visão alternativa, gente. Se duas pessoas podem tornar-se uma e acabar confundindo o observador, então a foto funciona. O que acontece? A gente chama de alinhamento aquelas fotografias em que coisas se misturam e que são necessariamente são diferentes, né? São formas diferentes e de repente criam juntas uma terceira forma. A linguagem corporal é o principal elemento para o alinhamento entre pessoas, né? Também entre pessoas e objetos, e também pessoas e arquitetura. É um tema que exige muita destreza e também movimentação do fotógrafo, né? Algumas fotografias, claro, vão ficar melhores que outras, mas obviamente que você trabalhar esse olhar fotográfico obsessivo no alinhamento é um lance bem interessante, né? Fazer com que as coisas se encaixem, quase como os encaixes perfeitos, sei lá, numa carpintaria, num quebra-cabeça. Em um certo sentido, esse encaixe é um exercício, mas se ele for bem feito, né, que a gente vai desenvolver isso, cara, é sensacional. A gente consegue dar uma boa trabalhada nesse tipo de fotografia. Pode ser um bom tema para você trabalhar movimentos numa rua, né? Olha só. Onde está o encaixe ali? Você está vendo que tem uma perna a mais ali, né? Então são situações bem interessantes. Acaba fugindo um pouco da normalidade, né? Do comum. Ó. Se você procurar, de repente você tem várias dessas já também. Esse tipo de fotografia é muito fácil. A gente encontra fácil, mas a gente precisa andar bastante. Mas a gente encontra fácil quando a gente está diante de uma delas, né? Esse manequim que parece que não tem cabeça, parece uma pessoa sem cabeça, na verdade é um manequim que está sendo carregado. Outra foto do David Gibson, ó, tá vendo o alinhamento, jogo de linhas. Uma coisa importante é que a geometria ajuda muito nesse momento, né? Use as setas, use as linhas, use perspectivas, use cones, use objetos, use semáforos, use fios, postes, né? Procure fazer com que esses alinhamentos aconteçam. Aquelas fotos também, eu não coloquei nenhuma aí, mas aquelas fotos que a gente faz de prédios de baixo para cima, em que eles criam linhas muito interessantes na arquitetura, né? E com o céu azul de fundo, isso é uma foto de alinhamento também. O alinhamento também é isso, ó. Você criar, você supor uma outra foto, uma situação que está acontecendo, que não necessariamente é uma realidade, né? Essa mão ali que aparece, essa mão negra, ela não vai efetivamente pegar a pessoa, mas parece. É uma foto bem interessante do Richard Calvar. O Richard Calvar, ele tem um livro chamado Earthlings, em que ele criou uma sequência de fotografias desse tipo aí, em que parece que alguma coisa inanimada vai atacar os outros, né? Bem interessante. Olha só, fotografia muito legal porque ele consegue não só provocar o alinhamento, ele consegue não só provocar o alinhamento e ao mesmo tempo assim criar uma sensação muito diferente na fotografia. O que eu faço para poder alinhar bem, para poder usar esse subtema na minha fotografia? Bom, mais do que nunca, você precisa ser muito invisível, né? O fotógrafo nesse momento precisa ter uma visibilidade muito grande, porque senão você provoca o desalinhamento. Pessoas normalmente vão se desfazer daquelas formas que elas estão, se elas te observarem, se elas perceberem que você está fotografando. Pense sempre de uma forma muito abstrata, né? Então, o abstracionismo que você já estudou na parte da arte é uma vertente importante. Se você gosta disso,
você está muito pronto para trabalhar com alinhamentos de fotografia de rua. Alinhe pessoas, objetos, animais, arquitetura, faça o jogo que você quiser. Use muito o preto e branco, né? Porque no alinhamento ele fica bem interessante. Busque as poses ridículas, busque as praças públicas, né? Os lugares onde as pessoas estão mais paradas, há muito mais possibilidades ali de alinhamento para você desenvolver, né? O alinhamento, então, ele é um tipo de fotografia bem sacada, sim, bem sacada mesmo, assim. E pode ser um tema interessante para você desenvolver, tá? Vamos terminar aqui com algumas fotografias de rua de alguns autores que acabam. São sugestões, na verdade, também do David Gibson, no livro. Né? Um deles é o Kaushal Parikh, para fotografia de rua. Ele tem uma contribuição dupla. Né? A primeira é que suas imagens, segundo o Gibson, existem, especialmente o trabalho em preto e branco, clássico. E segundo é como ele reuniu outros fotógrafos de rua em seu próprio país. Então ele começou uma página dedicada no Facebook chamada Street Photography in India, né? Dá para você buscar essa página, Street Photography in India. Mas mais significativamente, em 2011 ele fundou a Tars Life, que é o primeiro coletivo indiano do mundo, no mundo de fotografia online, né? Reunindo indianos no mundo inteiro e mostrando somente fotografias que foram produzidas nas ruas da Índia. Os contribuintes, né, eles se comprometem a fotografar na Índia uma vez por ano. Então, mesmo que você more na Inglaterra, você vai para a Índia uma vez por ano para fotografar e contribuir lá, né? O Parikh é descrito por um amigo como sendo um cara muito gentil, muito calmo e tem um olhar muito sorrateiro, né? E acabou, assim, usando muito essa fotografia, usando muito esses detalhes a seu favor na fotografia, né? É um cara que dá pra gente aprender muito. Essa fotografia mesmo dele, cara, fotografia tem muita coisa para interpretar nessa foto, né? Os olhos vão e vêm, uma composição muito legal. A fotografia foi feita em 2009 e ele próprio refere-se a ela como sendo o círculo da vida, né? Se você perceber, nós temos ali uma mulher grávida, crianças, depois idosos, né? Pessoas adultas e depois idosos, né? Então ele fez essa foto com um círculo, né? Uma composição, né? Uma composição bem feitinha, bem organizada. Eu gosto muito. Tem uma outra foto dele que não está aqui, mas é uma foto de uma criança numa rede bem transparente, assim, que ele fala que é a volta ao útero. É muito legal a fotografia dele. Ele é um cara muito bacana para a gente dar uma pensada. Procure ele no Facebook. Kaushal Parikh, o nome dele está em cima. Bruce Julden, que é também um grande fotógrafo de rua para o David Gibson. Ele é norte-americano e o Gibson apresenta que o Julden sempre, na verdade, vai estar presente em qualquer tipo de aula de fotografia de rua, porque a rua é o território dele, no sentido assim, dele, não é no sentido de possuir, mas ele se sente muito em casa, né? Ele é um obstinado, ele é um perseverante, um conhecedor de muitas histórias de rua, né? E ele é um fotógrafo documental, né, que acaba usando muito essas possibilidades de rua na sua obra. Nessa foto ele tem aí um flagrante, né, de um momento aí de uma briga e acaba sendo uma das fotografias mais interessantes dele também, né, um flagrante. Mas ele é um dos fotógrafos de rua mais copiados que tem. É um fotógrafo muito agressivo. É da Magnum, né? Ele é da Magnum e possui muitos prêmios. São pelas fotografias dinâmicas.
Na verdade, ele cria um teatro de rua muito grande. Essa foto é um exemplo disso, né? Onde quer que ele vai trazendo essas fotografias. São tiradas de perto, são fotografias que buscam flagrantes. Eu gosto muito. O Bruce Judet, então, é um nome para a gente ter como referência. Vale uma pesquisa depois também sobre ele, para o seu desenvolvimento aí. E ele é um dos fotógrafos de rua mais copiados do mundo. Você pode também ter como usar como referência. Quando eu falo cópia, eu estou falando da referência, né? Matt Stewart, essa fotografia de rua, para mim, é a fotografia que talvez simbolize muito o que é uma rua, né? Pombos e pessoas andando na mesma sequência. Matt Stewart o Gibson diz que ele é muito sortudo, assim, né? Mas também ele fotografa muito, então é um cara incansável e com muita sorte. E aí aquele lance, né? A sorte favorece a mente preparada. Quem está preparado, quando a sorte aparece, ganha o jogo, né? Essa fotografia do pombo, que aparentemente está liderando esse grupo de pessoas aí, né? Foi feita na frente da National Portrait Gallery de Londres. É um exemplo muito perfeito de uma excelente fotografia de rua, né? Fotografia é difícil de tirar, na verdade. E vou dizer para você, não é simples fazer esse enquadramento que ele fez, nem essa composição, e nem mesmo essa questão do foco, né? E o Matt Stewart ele é um obsessivo, né? Um obsessivo. É um cara que tem hoje 46 anos, novo, né? Já passou por muita coisa e desenvolveu fotografia como sendo sua profissão principal. Escreveu tem um livro dele que foi escrito, na verdade, foi uma cocriação dele chamada Smile in the Mind, e quase um modelo para essas observações do Stewart de rua, né? E ele tem muitas influências fotográficas que a gente já viu aqui nessas aulas, como o Cartier-Bresson, Robert Frank, o Joel Melovich, Tony Ray Jones, que a gente viu agora há pouco, Lee Friedland está também nessa aula que eu mostrei para vocês. Enfim, é um cara que diz o seguinte para você: compra um bom par de sapatos, carregue uma câmera no pescoço o tempo todo, mantenha os cotovelos apoiados, seja paciente, otimista e não se esqueça de sorrir. Ele é um cara da foto de rua hoje, contemporânea, que dá pra gente seguir fácil, e é um cara que está produzindo muito ainda. Essa foto dele é muito legal, porque parece, quando eu olho essa foto, não dá para não tirar o bigode do guarda, né? E na verdade não é um bigode. Na verdade é estar no lugar certo na hora certa, né? Você pode imaginar que ele estava na hora ali em frente a esse guarda. Esse guarda não tem esse bigode, mas no momento que esse guarda entrou em uma posição de sombra, o bigodão apareceu ali. Isso é rua, gente. Isso é rua. Isso é a irreverência da rua. E, por fim, uma fotógrafa que também tem feito bastante bons trabalhos de rua, bem mais nova já, 36 anos, 37 anos, é a Maria Plotnikova. Ela é uma russa, né? E ela faz uma observação interessante sobre a falta da fotografia de rua. Ela diz que, na verdade, a crítica que ela faz acaba meio que também atingindo todo mundo. As fotógrafas, ela diz, preferem tendências garantidas na fotografia, como um retrato, documentário, casamento, até fotografia de esportes, né? Então, fotógrafos em geral acabam indo mais pelo que é garantido, né? Só que acrescentou que com o tempo, especialmente as fotógrafas, as mulheres, né?
vão deixar sua marca na fotografia de rua da mesma forma como elas deixaram no trabalho documental, porque a sensibilidade da mulher ganha um espaço muito grande na fotografia de rua, e eu concordo muito com ela. Ela mesma é uma fotógrafa muito atenta, que tem uma ampla variedade de referências, né, na fotografia. Ela própria tem uma formação em documentário, que isso acaba ajudando bastante na definição de macrotemas e microtemas, mas ela tem um trabalho com cores muito legal e mesmo uma espontaneidade muito grande. Então vale a pena a gente também ter a Maria Plotnikova como referência.